Como saber se aquele medo que você está sentindo é seu ou se ele é de outra pessoa? Como assim? Se eu tenho medo, é porque o medo é meu? Bom, vou explicar para vocês que não é bem assim. Da onde vêm os medos? Bom, meu nome é Priscila Brandecker, eu sou psicóloga e eu vim aqui conversar com vocês hoje a respeito dos medos. Eu estava conversando com uma paciente a respeito dos medos que ela tem e conversando sobre os medos e falando quais eram esses medos e de onde vinham esses medos, a gente chegou num consenso de que esses medos não eram dela. Então, o que isso significa? Né? O que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Os medos, eles nos paralisam ou eles nos movem. Interessante porque às vezes a gente faz algumas coisas porque a gente tem medo que outras aconteçam ou não aconteçam, e às vezes a gente não faz algumas coisas porque nós temos medos. Então, os medos, eles de alguma forma não nos permitem seguir aquilo que realmente nós estamos sentindo, que realmente nós estamos pensando, o que está de acordo com a nossa essência, aquilo que realmente a gente tem vontade de fazer, aquilo que realmente a gente sentiria prazer, a gente sentiria gosto, a gente sentiria que tem um gosto de vitória. E às vezes a gente acha que a gente não tem coragem, às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade, ou às vezes a gente tem medo do resultado. Todas as vezes que nos paralisamos ou que não seguimos alguma coisa que temos vontade de fazer, estamos deixando de correr atrás dos nossos sonhos, obviamente, mas também estamos evitando com que entremos em contato com a nossa própria essência. Então, por exemplo, todas as vezes que você deixa de falar para uma pessoa no seu relacionamento, por exemplo, todas as vezes que você deixa de falar algo que você está sentindo ou pensando, porque você não quer brigar com essa pessoa, porque você não quer se indispor, porque você já falou e a pessoa já sabe, e aí você vai deixando de falar, deixando de conversar, ou então falando de formas diferentes, tentando explorar de alguma maneira aquilo que você tem vontade de falar. Todas as vezes que você se cala ou todas as vezes que você tenta camuflar algo que você tem vontade porque você tem medo do que pode acontecer, então medo da pessoa ficar sem falar com você, medo de ter brigas, medo da pessoa chorar, medo da pessoa se desestabilizar, medo do relacionamento terminar, medo de distanciamentos, você deixa de entrar em contato com a sua própria vontade. Você se anula. Muitas vezes, quando você sente algum medo e esse medo não é seu, você se trava, você se bloqueia. Por exemplo, vou colocar isso na situação entre pais e filhos, mas não é necessariamente apenas entre pais e filhos que isso acontece. A sua mãe, seu pai projetaram para você ou criaram expectativas em você de que você de repente seria uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tira boas notas, uma pessoa que ganha bem no trabalho, uma pessoa bem-sucedida na visão deles. Então, o que acontece? Você cresce com medo de não atender essas expectativas, com medo de não conseguir. E aí você fica meio paralisado, porque você não consegue fazer de coração aquilo que você realmente está com vontade. Você fica paralisado, com medo de não conseguir, ou com medo de não atender uma expectativa que você acha que é sua, né? Só que ela não foi criada por você. Ela foi transmitida, ela veio por você através de outras pessoas. Então, por exemplo, se as pessoas que você admira, que você gosta, ficarem muito chateadas quando você fizer alguma coisa, por exemplo, uma criança que chateou a professora, que ela admira muito, ela vai ficar tão chateada, tão triste com ela mesma, se ela perceber que a professora ficou extremamente chateada com ela,
que nas próximas vezes ela vai ter comportamentos diferenciados, né? Então, é muito importante a gente conseguir identificar se esse medo é o medo, por exemplo, essa criança, é o medo dela ser certa, ela tem que ser certinha demais, ela não pode se expressar, ela medo da retaliação, medo de não ser uma boa aluna, de não ser a melhor aluna, né, o melhor aluno. Então, quantas vezes a gente tem um medo de não atingir alguma coisa ou de fazer alguma coisa que não necessariamente é um medo nosso, é um medo das pessoas que nos criaram ou que foram exemplos para nós e que foram transportados para nossa vida adulta, para nossa vida cotidiana, e às vezes a gente não consegue se livrar desses medos porque eles estão atrelados a expectativas que as pessoas criaram em cima de nós mesmos. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Teve alguma situação na sua vida que você sentiu que esse medo não era necessariamente um medo seu, mas era um medo de não atender alguma expectativa social ou de algumas pessoas que estão ao seu redor? Conta aqui, comenta comigo para a gente conversar um pouco, tá bom? Um abraço, obrigada por vocês estarem aqui.